Em fevereiro de 1956, o sucessor de Stalin, Nikita Khrushchev, revelaria ao mundo os crimes cometidos por Stalin. Principalmente os expurgos da década de 1930. Isto chocaria o mundo. Muitos comunistas que desconheciam o que é o socialismo deixaram o partido, aterrorizados com a notícia. No Brasil, o então desconhecido comunista Carlos Marighella ficaria decepcionado, conforme o testemunho de parentes. Ele não podia imaginar que o socialismo fosse capaz de fazer aquilo. Quando os jornais começaram a publicar a denúncia do relatório do Khrushchev, né, que era o famoso 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, os jornais começaram a dar. Eu me lembro do Estadão, né, e todo mundo dizia: imagina, isso é mentira, isso não aconteceu nunca, isso aí é obra do imperialismo, aquelas coisas que a gente dizia, né, não acreditava em nada, né? Mas todo mundo angustiado para saber se era verdade, se não era verdade, tanto que o partido mandou o Arruda à União Soviética para saber se aquilo era verdade ou não. Quando aquilo foi confirmado, foi como se parecia uma bomba, né, em cima de todo mundo. As reações foram muito diferentes. Essa reunião provocou depois a saída do Jorge Amado. Jorge Amado, um comunista indignado com o próprio socialismo, mas a imprensa cuidou de jamais divulgar este fato. A saída do Agildo Ribeiro. Muita gente saiu do partido naquela época, começou a sair, depois que ficou confirmado, né? Então, o Marighella, na hora que foi falar, ele chorou também. Sou comunista. Sou dirigente comunista. Não abdicarei jamais de minha condição de comunista. Em 1968, pela outra porta eu entrei no Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, que era uma dissidência revolucionária, como diz o seu próprio nome, né, do Partido Comunista Brasileiro. Nós éramos pela ditadura. Do proletariado. Do proletariado. E nós éramos contra a ditadura militar, mas éramos a favor da ditadura do proletariado. Isso aí é preciso dizer a verdade toda, né? E às vezes eu ouço meias verdades, né? Como a ditadura militar nos oprimiu barbaramente, né, de forma violenta, muitas vezes as pessoas pensam, né, que não existiam no campo da esquerda coisa igual e até pior, em vários aspectos, né? O Stalin e o Hitler, eles disputam pau a pau a medalha de ouro de genocidas na história recente. E o Mao Tse Tung vem ali na medalha de prata. Na medalha de prata com bronze, né? Então é Hitler, Stalin e Mao Tse Tung. Todos os principais ex-guerrilheiros que se lançam na luta política costumam dizer que estavam lutando pela democracia. Eu não tenho condições de dizer isso. Eu estava lutando contra uma ditadura militar, mas se você examinar o programa político que nos movia naquele momento, era voltado para uma ditadura do proletariado. Então você não pode voltar atrás, corrigir o seu passado e dizer: olha, naquele momento eu estava lutando pela democracia. Havia muita gente lutando pela democracia no Brasil, mas não especificamente os grupos armados que tinham como programa esse processo de chegada a uma ditadura do proletariado. É a primeira grande visão do passado, não é? É um primeiro ponto de separação do passado. Não. A luta armada, naquele período, não estava visando a democracia, pelo menos no seu programa, não é? A outra questão é a relação, também importante, que nós temos hoje, diante do chamado socialismo existente, não é? O caso de Cuba, por exemplo, há divergências muito claras no que se pensa sobre Cuba. O presidente da República
comparou os presos políticos cubanos a delinquentes comuns de São Paulo, que é um equívoco. Pela minha posição, na minha posição, Cuba é uma ditadura, os presos políticos de Cuba estão resistindo com dignidade e mereciam um respeito do Brasil que o presidente não expressou. Também é diferente. Eu não tenho nenhum sentimentalismo a respeito do passado nem a respeito de Cuba. Essa aura romântica que envolve a Revolução Cubana, para mim, já se dissipou. Porque, sinceramente, o século XX, para mim, já acabou. Já acabou há algum tempo. E eu acho que isso também é um marco divisório. Primeiro, avaliar o seu próprio passado. Segundo, avaliar a relação que se tem com o que se lutava, com o que se lutava no passado, a relação que se tem com o chamado socialismo. A minha posição é bastante nítida, no sentido de dizer que houve uma luta pela democracia no Brasil. Nós, de uma certa maneira, participamos dessa luta, mas com um objetivo diferente. E, finalmente, nenhuma condescendência com as ditaduras de esquerda.